Então, vai aí meu abraço hospitaleiro virtual para todo mundo, tá? Meu nome é Matheus, para quem ainda eu não conheço, alguns de vocês, e fico feliz de ver que há um grupinho bom de irmãos aqui conhecidos, mas eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Redenção, uma igreja presbiteriana aqui na nossa cidade, em Brasília. Sou formado pela UNB, né, formado em Publicidade, Propaganda, Comunicação Social, uma dupla habilitação em jornalismo aí também. Então, gosto da área de comunicação, tenho um mestrado em divindade pelo RTS, Reformed Theological Seminary, lá nos Estados Unidos, do Mississippi, e sou professor do Seminário Presbiteriano de Brasília, na área de teologia pastoral, comunicação, estudos religiosos, uma série de áreas ali. Então, é uma alegria para mim estar com os irmãos. Já que o Gabriel já falou de história de felicidade, isso é bom, Gabriel, porque você vai me economizar algumas falas aqui hoje. Meus irmãos, a ideia é, como o Vitor fez o convite, a gente está tentando fazer essa palestra acontecer já tem um tempo, né, Vitor? A pandemia atrapalhou um pouco os planos, mas a ideia é a gente conseguir refletir sobre esse assunto da felicidade sob os diferentes ângulos que ele tem. Com certeza, não tenho dúvida que o Gabriel deve ter dado aí uma excelente palestra sobre todas o desenvolvimento do pensamento ocidental dentro da temática da felicidade, né? E aí, óbvio, alguma coisinha ou outra eu vou citar aqui na palestra de hoje, quando a gente for falar de hedonismo, mas é tão interessante achar que refletirmos que esse assunto não é só um anseio do coração humano, mas tem sido uma busca sistematizada de investigação acadêmica dentro da filosofia, dentro de diversos campos das ciências humanas, mas particularmente é uma área muito querida dentro da teologia. E é estranho, né? A gente falar assim, poxa, como que a felicidade é uma área querida dentro da teologia? Bem, meus irmãos, a Bíblia tem muito a falar sobre felicidade, certo? Muito a falar sobre, inclusive, não só a felicidade no sentido estrito da palavra, mas todos os termos correlatos e sinônimos da palavra felicidade, que eventualmente em português são traduzida como felicidade, mas que em vários momentos no texto bíblico aparece sob a égide de outras palavras, como alegria, como a palavra prazer, como a palavra regozijo ou gozo. Então, só para que os irmãos tenham noção, e aqui eu suponho que eu estou falando com a maioria de pessoas que são irmãos em Cristo, são crentes, talvez não todos, mas muitos, mas a gente, e perdoe o linguajar de irmãos, meu irmão, pastor só sabe falar assim, tá? Então já vou pedindo desculpa aqui. Mas a palavra de Deus, ela está repleta de... Existem pelo menos 250 instâncias entre o grego e o hebraico, que são instâncias bíblicas em que o termo, o conceito de felicidade, ou alegria, ou gozo, ou regozijo, é tratado na palavra de Deus. Então a Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto, tá? Fora outras derivações, fora outras situações contextuais que tratam desse assunto. Mas a Bíblia tem bastante a dizer sobre esse assunto. Eu preciso lançar uma tese inicial para vocês do que a gente vai tentar explorar aqui nos próximos instantes. E essa tese do que eu quero trazer para vocês sobre o que é felicidade, eu quero colocar sobre duas frases que eu cunhei para a gente, tá? A primeira é que felicidade, quando a gente começa a olhar pela ótica das Escrituras, é um estado de deleite e bem-estar que resulta de conhecer e servir a Deus, tá? Então, é um estado de deleite e bem-estar que resulta de conhecer e servir a Deus. Mas eu não quero qualificá-la apenas nesses termos. Eu quero trazer uma segunda tese complementar, que felicidade em si é o fruto de uma relação correta com Deus. Não é algo que uma pessoa crie apenas a partir dos seus próprios esforços, mas é o resultado, é o sintoma daquela pessoa que se encontra no relacionamento adequado com Deus e reconhece os benefícios desse relacionamento para dentro da sua vida. Então, já de imediato, meus irmãos, a gente já pode dizer que a definição em si de felicidade tem a ver com a definição de Deus, dos seus atributos e o que eles representam no relacionamento com os seres humanos. Isso é fundamental, meus irmãos. E você não tem como entender felicidade pelas óticas das Escrituras se não for compreendendo, sistematizando essa tese que está muito clara na palavra de Deus, tá? Então,
Para início de conversa, para a gente trazer alguns conceitos, tá? Eu preciso que você primeiro entenda comigo que para a gente entender bem felicidade de acordo com as Escrituras, a Bíblia ela faz uma distinção entre alegria e prazer, tá? Existe de fato uma distinção entre alegria e prazer. A palavra grega que a gente normalmente usa para prazer é a palavra da qual a gente extrai a palavra hedonismo. Eu imagino que o Gabriel tenha falado um pouco sobre hedonismo. Você falou, Gabriel? Disse que você falou. Falou. Tá, joia. Isso, joia. Obrigado, querido. Então, eu não vou gastar, meus irmãos, muito tempo falando sobre as raízes filosóficas do hedonismo. Eu quero apenas citar que Aristipo de Cirene, né, é considerado uma espécie de pai do hedonismo, apesar de que a discussão fica entre Aristipo de Cirene e Epícoro, né, que foi responsável pelo... Ixi, gente, olha a minha luzinha aqui querendo falhar. Deixa eu dar um segundo, sejam pacientes. Faz a oração da luz aí, fala assim, disse Deus, haja luz. Ó, eu acho que vai dar certo. Se ela começar a falhar, eu troco aqui. Mas, então, nós temos a ideia, uma definição de hedonismo que eu quero trazer para vocês, é uma que aparece numa carta que Epícoro escreveu a Menoqueus, em que ele falou o seguinte: para obter este fim, que é o fim do prazer, nós sempre trabalhamos para evitar a dor, o sofrimento e o medo. É interessante, né? Quando você começa a estudar a teoria ética da felicidade, mais especificamente do hedonismo, a gente vai falar sobre aquilo que é intrinsecamente bom ou aquele prazer que todo agente moral deve buscar. É isso que é hedonismo, tá? Hedonismo é a tese de que a vida boa, a vida feliz, a vida completa e suprida consiste em maximizar o prazer e minimizar a dor. É muito importante que você conserve dentro, você entenda que existe essa dinâmica, tá, dentro do hedonismo. Você maximiza o prazer por um lado e você faz de tudo que está ao seu alcance para minimizar a dor. E, gente, isso tem sido aí a base teórica de alguns teóricos da ética, como, por exemplo, o Jeremy Bentham, tá? E outros como J.S. Mill. São alguns dos que propuseram, eles avançaram a tese do utilitarismo como tese filosófica, como tese ética, tá? Então, o que dizia, por exemplo, o utilitarismo, né? Que uma ação, ela é correta apenas e tão somente se ela trouxer o máximo de prazer ao máximo de pessoas, tá? Então, o utilitarismo ético, como tese filosófica, ela vai por essa linha. E mesmo que as pessoas não tenham uma compreensão acadêmica dessa terminologia, hoje em dia, esse utilitarismo pragmatista que tem sido manifestado aí na pós-modernidade é exatamente o que configura a vida de muitas pessoas. É o alvo da vida de uma pessoa, buscar tá? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o coronavírus? Por que o Covid é tão complicado no coração e nas relações humanas? Não é só porque ele é uma doença, mas é por tudo que ele representa aparentemente ao homem moderno, que se julga tão superior e tão evoluído a ponto de, por meio dos seus recursos humanos, das suas tecnologias, dos seus dispositivos, evitar as coisas que nos trazem dor, evitar as coisas que nos trazem sofrimento. E, de repente, você tem uma circunstância, um momento histórico, em que essa circunstância parece um tanto inevitável e inescapável. Então, as pessoas ficam afligidas por isso, elas ficam excessivamente ansiosas, depressivas, tristes, por não ter nada que esteja ao alcance das suas mãos para resolver esse grande problema, que traz um peso sobre o coração não só de uma pessoa aqui e ali, mas sobre nações inteiras. Então, veja, meus irmãos, que o problema do homem moderno é que ele é um hedonista, mas ele não consegue alocar bem e entender bem qual é a origem desse hedonismo e qual o propósito de ser desse hedonismo ou dessa busca de uma felicidade e de um prazer nessa vida. Então, aos pouquinhos eu vou indicando algumas bibliografias. Eu quero
só poder... No final, não deixa eu esquecer, não, porque eu quero recomendar uns livros, tá? Mas eu quero só recomendar Teologia da Alegria, era chamado, ou hoje, Em Busca do Prazer. Principal livro do John Piper, gente, tá bom? Meditações de um Hedonista Cristão, tá? Muito bacana esse livro, muitos insights interessantes. Um dos melhores livros do John Piper que você pode ler é esse aqui, tá? O John Piper, ele fez uma coisa que... Até explica por que o John Piper é tão famoso hoje, né? Tem muita gente que acha que o John Piper é só muito famoso por causa da pregação dele. Ele é um excelente pregador, né? Ele é muito fervoroso e por aí vai. Mas não é só pela pregação do John Piper. Na verdade, a fama moderna dele vem porque ele resgatou uma coisa que Jonathan Edwards já falava, para vocês que já estudaram Jonathan Edwards, que existe uma fonte de prazer que está em Deus, e essa fonte de prazer é experimentada pelo homem que é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Jonathan Edwards e John Piper são homens que resgataram essa espécie dessa teologia do prazer, teologia da felicidade, teologia da alegria. Uma conceituação de felicidade que seja verdadeiramente bíblica e verdadeira. Então, se você quer entender isso bem, você precisa entender que o hedonismo, quando a gente fala ele como uma tese social, a gente está falando muitas vezes agora, quando a gente fala do hedonismo agora como uma tese espiritual e não apenas social, nós precisamos reconhecer, gente, que o hedonismo, como algo afetado pelo pecado, é uma busca egocêntrica de prazer. Egocêntrica de prazer. E que elimina Deus da equação como fonte e paradigma de prazer. Por exemplo, quando Paulo... E aqui eu vou citar muito Bíblia, tá? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, é bom porque você pode ir consultando algumas referências. Algumas eu vou citar e outras eu quero ler com você. Então, por favor, tenha uma Bíblia à mão aí. Pode ser até a Bíblia do celular, tá? Mas é interessante, por exemplo, em 2 Timóteo 3,4. Vamos abrir a Bíblia lá. Você pode acompanhar algumas dessas referências comigo. A maneira como Paulo se referiu aos falsos mestres nesse texto é muito interessante, tá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Ele tem ali uma lista de todos os tipos de maldades e corrupções próprios dos últimos dias, né, dos dias que antecedem o retorno do Messias. Vou pegar do versículo 1 para você entender, tá, o contexto. Olha só que interessante, o versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Pastor, eu acho que travou a transmissão aqui. O inimigo está furioso. Três versículos 1 a 4, tá? E o foco foi principalmente no versículo 4. Então, e eu vou sempre tentar citar aqui as referências para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, gente, a Bíblia vai deixar bem claro, e ela vai nos advertir que a busca de prazeres de uma forma autoindulgente, tá? Que visa tão somente saciar e nutrir seus impulsos, não é algo que leva à felicidade e à realização, tá? Pra gente, eu vou voltar nisso já já, mas você precisa entender isso. O prazer verdadeiro, ele encontra em Deus, em primeiro lugar, sua fonte de prazer e sua expressão de prazer. Então, vamos abrir juntos lá em Eclesiastes capítulo 2, tá? Eclesiastes capítulo 2. Eu quero mostrar alguns desses elementos para vocês, nesse panorama bíblico. Gente, tem muita coisa que a gente poderia falar na Bíblia sobre esse assunto, tá? Não tenho dúvidas. Impossível numa palestra só a gente esgotar esse assunto hoje. Mas o livro de Eclesiastes é muito interessante, né?
O famoso livro existencialista da Bíblia, né? É a piada, como dizem aí na boca pequena. Se você quer ouvir uma boa exposição em Eclesiastes, ouça a série do reverendo Emílio Garofalo em Eclesiastes, tá? Meu colega e irmão. Aguenta aí que Eclesiastes sumiu só na minha Bíblia, na sua não, tá? Eu queria só dizer uma coisa interessante sobre Eclesiastes, meus irmãos. Como é interessante Eclesiastes é uma literatura sapiencial, tá? É uma literatura proverbial do pregador, provavelmente ali Salomão, tá? E é interessante que Eclesiastes faz análises sobre virtudes modernas, como, por exemplo, a felicidade, o trabalho, a questão do significado, a questão das coisas que são verdadeiramente valorativas na vida. Ela faz análises disso que as literaturas modernas não conseguem alcançar a profundidade de Eclesiastes. Então eu quero sugerir uma coisa para você. Leia menos filosofia moderna e vá ler mais Eclesiastes, tá? É uma dica para você, tá? Eu sei que a gente vai aprender, tem muita coisa interessante hoje dentro da reflexão filosófica moderna e histórica, mas nunca faça isso aí em detrimento das escrituras, nunca diminua o peso, a grandeza e a profundidade das reflexões sapienciais bíblicas, principalmente o livro de Eclesiastes, que é basicamente uma bomba no seu coração, tá? Então, olha só que interessante, Eclesiastes 2, 1 a 11, eu vou ler todos os versículos pra gente, esse merece, tá? Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, tá? Anota aí essa palavrinha. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que se reverdeciam as árvores, comprei servos e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, meus irmãos, esse é um texto muito interessante, eu não vou fazer uma exposição dele agora, mas isso aqui, o que eu quero que você entenda, a síntese, que isso aqui é o registro do triste testemunho de um homem que por um tempo tentou buscar construir a sua vida na busca do prazer como fim. Na busca do prazer como fim. E essa busca o deixou vazio e desiludido. Esse é o ponto. Quando o prazer, quando a satisfação se torna para nós um Deus em si mesma, e aqui vai outra recomendação de literatura para você, tá? Deuses Falsos, pastor Timothy Keller, teólogo, um dos melhores aí dos nossos dias, tá bom? Leiam esse livro é leitura obrigatória, viu? Você não precisa concordar com tudo do Tim Keller para você se beneficiar de inúmeras reflexões que ele faz, tá? E ele vai mostrar isso mesmo, o problema da idolatria do coração, que não foi uma coisa que o Tim Keller criou, ele já vinha resgatando toda uma teologia reformada sobre o problema dos ídolos do coração, é que o problema do ídolo é que ele é um falso Deus. E ele se faz passar pelo verdadeiro Deus, apesar de muitas vezes esses ídolos, como a gente conhece na Bíblia, eram estatuetas de pedra, de barro, de ouro, mas eles não tinham olhos. Os olhos que eles tinham não podiam ver de fato nada. A boca que eles tinham não podia falar nada. Seus ouvidos não tinham condições de receber as intercessões dos seus adoradores. Então, o ídolo em si é morto, é imóvel. Ele não tem poder para gerar verdadeiro significado e felicidade no coração humano. Mas nós temos ídolos hoje que não são necessariamente ídolos de estatuetas. Temos ídolos dentro do nosso coração.
nós selecionamos prioridades e colocamos essas prioridades no nosso coração e fazemos delas o nosso Deus. E quando a gente começa a adorar esses ídolos, oferecer a eles as nossas oferendas, oferecer a eles aquilo de mais precioso que poderíamos consagrar somente a Deus, esses ídolos nos frustrarão. Esses ídolos trarão profundo vazio. Então, por que, meus irmãos, a gente começa aqui a investigar por que o homem moderno é tão infeliz? Por que ele tem tudo e não tem nada? De que adianta o homem ganhar o mundo todo se a alma dele está vagando perdida? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. O homem moderno está tentando tatear se porventura ele possa encontrar aquilo que a sua alma, em tese, tanto anseia, que é encontrar o verdadeiro Deus. Mas ele não somente não encontra, como transforma as coisas criadas em Deus para si mesmo. Então ele suprime a verdade do Criador e exalta a criatura em lugar do Criador, exalta a criação em lugar do Criador. É o que Paulo vai nos lembrar lá em Romanos 1:18. Então, o problema da felicidade moderna, meus irmãos, é que o homem é um grande infeliz. Ele é um grande infeliz. E ele não sabe onde encontrar essa felicidade. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar esses elementos, tá? Provérbios, por exemplo, não precisa abrir lá, tá? Mas Provérbios 14:13, ele reconhece que quando o homem está perdido, sem esse referencial de vida, coisas do tipo, como ele diz lá, até no riso o coração pode ficar triste, tá? Basicamente, Provérbios 14:13. Ou seja, os cuidados, as riquezas, os prazeres desse mundo, que em tese seriam coisas boas, acabam, no final das contas, quando são fins em si mesmas, elas privam a pessoa da possibilidade de uma vida feliz, verdadeiramente frutífera. Então, meus irmãos, a gente precisa reconhecer esse problema da queda, tá? E só para não deixar de falar, aqui um dos problemas da idolatria, ou pelo menos da busca do prazer como fim em si mesmo, é que isso é o que escraviza as pessoas, né? Quando você fala de um círculo vicioso ou de padrões viciosos, que é o que Paulo, por exemplo, fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, é justamente essa autoindulgência que fica se retroalimentando, tá? É uma retroalimentação. E Paulo diz lá em 1 Timóteo 5:6 que uma pessoa que assim está vivendo, na verdade, ela está morta, embora ainda pareça viva. Ela não sabe disso, mas ela está morta, ela está num ciclo de morte, no qual o prazer não aponta para nada além de si mesmo, do que só o saciar-se temporariamente, tá? O alcançar um efeito de droga sobre a sua alma, alguma coisa assim. Então, meus irmãos, aqui a gente precisa começar, então, a quebrar alguns mitos, tá? Vamos lá. Muitas pessoas acham que Deus é o grande desmancha-prazeres eterno. Você já pensou assim antes? Eu não sei se você já pensou assim antes, ou se... Bom, essa é a imagem que muitas pessoas têm dos crentes, tá? Os crentes são os representantes de Deus para acabar com a graça do mundo, tá? É o povo chato, é o povo infeliz, e Deus é um tirano que adora promover a infelicidade das pessoas. O que leva as pessoas a pensarem dessa maneira, tá? Uma visão distorcida sobre o que é a lei de Deus, ou sobre um Deus que legisla, um Deus que governa e que regula a vida dos homens. A maioria das pessoas, pega aí alguém que não conheça tão bem a Bíblia, tá? Ou talvez até você, tá bom? Pode ser que essa seja a sua forma de pensar. Se eu estou pisando no seu calo aí, me perdoa, tá? Mas, às vezes você olha ali para os 10 mandamentos, você está familiarizado com os 10 mandamentos? Eu espero que você esteja, né? Vamos lá, qualquer pessoa aí, qual que é o primeiro mandamento? Não vale olhar não, tá? Qual que é o primeiro mandamento do decálogo? Qualquer um. Eu deixo. Deus diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim, tá? E aí, então, o segundo você tem: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Aí a pessoa começa a ver esse bando de não, né? Chega lá no sexto mandamento: não adulterarás. Não, perdão, não matarás. Depois o sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. E o povo está pensando, gente, Deus é o Deus do não, né? Deus é o Deus da não diversão. Tudo que a gente quer fazer, Deus não quer que a gente faça.
E aí o homem acha que o relacionamento com Deus é pautado estritamente em proibição e ausência de prazer e ausência de felicidade. Mas isso é uma falácia. É uma falácia, em primeiro lugar, por uma má exegese, uma má interpretação dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são estritamente uma série de proibições. Se você estudar bem a ética bíblica, você vai perceber que na proibição do mandamento, o próprio mandamento está recomendando o seu lado positivo. Ou seja, na negação, na proibição de um aspecto da vida cultica de Israel, Deus está ao mesmo tempo, e todo o Antigo Testamento em nós, para uma vida feliz. Então, os 10 mandamentos têm a ver com felicidade, tá? Vamos lá, quero ver se vocês entenderam o que eu estou falando. Se os 10 mandamentos, o primeiro mandamento está nos proibindo a adorar outros deuses, então o que é que ele está recomendando? Qual é a recomendação positiva desse mandamento? Adorar apenas e exclusivamente o verdadeiro Deus, não é? Alguém aí conhece o Catecismo Menor de Westminster? Alguém pode me lembrar aí qual é a resposta do primeiro ponto do catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qualquer presteriano autêntico aí. Vai lá, um presteriano autêntico aí. Glorificar a Deus, né? Uhum. E gozar nele. Gozar ele para sempre. Foi a Jenny que falou, não foi? Foi. Jenny, por isso que eu gosto de você, viu, Jenny? Mas é só por isso, tá? É dois. Jenny é minha ovelhinha, viu, gente? Eu amo ela demais. Vocês cuidado, mexe com ela pra você ver. Primeiro quem vai bater, se mexer com ela, quem bate em vocês primeiro é o David, tá? É o Brum. Depois eu. Tá? Só para ficar esperto aí. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fim principal do homem é adoração a Deus, de tal maneira que busca a glória dele, e nessa busca da glória, nós o aproveitamos para sempre. Nós o gozamos para sempre. Nós estamos em eterno estado de felicidade na presença dele. Então, meus irmãos, os mandamentos que Deus nos dá são mandamentos para gerar em nós a felicidade que só pode ser alcançada verdadeiramente quando ele é a origem dessa felicidade. Novamente, quando ele fala, não farás para ti imagem de escultura, ele não está só proibindo a adoração a estátuas, ele está dizendo, adorai o Senhor na invisibilidade da sua santidade. Uma fé que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, mas que ainda assim são compreendidos, cridos e internalizados por um Deus que não falha naquilo que ele diz. Um Deus que é adorado e é verdadeiramente, e é um Deus que existe, ainda que nós não o vejamos. Isso é bom, essa é a fé que agrada a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Gente, não é só parar de falar palavrão. Tá? Não é só, que Deus chato, não deixa eu falar uma gíria. Aí fica lá, você lembra do seu pai, né? Falando, olha a boca, menina, dá um tapa na sua boca, né? E ainda manda você cantar a musiquinha do sabão, né? Lava o meu corpinho, lava o meu rostinho, lava a minha mão. Não! O que Deus está falando é o seu linguajar. Como Tiago fala no capítulo 3, o seu linguajar deve ser fonte de bênção e não fonte de maldição. Sua língua deve ser dominada pelas rédeas do Espírito Santo. E não pelo desgoverno de um coração depravado, não. Então, meus irmãos, a felicidade, ela é encontrada no método de Deus, do jeito de Deus de reger os homens, e de governar as nossas vidas, e de dizer pra gente o que é a boa vida que nós devemos viver. Então, meus irmãos, a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade de que Deus é o grande desmancha prazeres. Nada poderia ser uma mentira maior do que essa. O próprio Deus conhece a felicidade e ele deseja que o seu povo conheça a felicidade. Então, deixa eu só dizer uma coisa para você, tá? Uma coisa que você saiba. Deus já era feliz antes de criar o mundo, tá bom? Deus já usufruía dentro do seu caráter trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo, uma felicidade que se dava pelo relacionamento entre as pessoas da Trindade e que não dependia da criação. Tem muitas vezes, tem umas teologias malucas que dizem que Deus estava lá sozinho, abandonado, aí ele criou o homem para ele não ficar mais só, porque ele estava tão... Gente, isso é loucura, isso é insanidade, tá? Deus não pensa dessa forma. Deus não criou o mundo por uma relação de dependência que ele tem com a criação. Não, Deus está acima da criação, ele é autossuficiente, autoexistente, mas Deus decidiu, aí sim, Deus decidiu
compartilhar da sua felicidade e do seu amor com a criação que ele fez com as suas mãos e com o homem em particular, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, é tão interessante, alguns teólogos mais novos, mais recentes, principalmente dentro do neocalvinismo holandês, depois eu posso dar algumas dicas para vocês sobre isso, mas eles têm provocado uma reflexão de que entre os atributos divinos, nós não deveríamos estar falando só sobre a autoexistência, independência, onisciência, onipresença, tá? Onipotência, que são os incomunicáveis, ou os atributos comunicáveis, como, por exemplo, verdade, justiça, ou, por exemplo, santidade, moralidade. Mas alguns têm falado que a felicidade de Deus deveria ser considerada um atributo. Por quê? Porque o Deus que é feliz, cria um homem que pode usufruir de felicidade num relacionamento com Deus. E aqui eu estou resumindo agora Gênesis 1 e 2, tá? Quando Gênesis 1 e 2, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a doutrina preciosa do Imago Dei. Ele cria um homem que tem a capacidade de ser feliz e de se alegrar no Deus da criação e na criação do Deus da criação. Então, você quer falar de felicidade? Você quer pensar em felicidade? Pensa num casal correndo pelado pelo Éden. Desculpa colocar dessa maneira, tá? Mas eu quero dar uma escandalizada em você. Só um pouquinho. Mas é porque, assim, eu não estou aqui fazendo apologia no dízimo, não tire minhas palavras de contexto, tá? O que eu estou falando é que no Éden, você tinha um propósito perfeito de Deus, num relacionamento de um homem que é criado livre e exposto diante de Deus, e não vê problema nisso, mas um homem que recebe de Deus mandatos criacionais que trazem felicidade a Deus e ao homem, que avançam o propósito de Deus no mundo e avançam a alegria do homem. Quais são esses mandatos ali, gente? A partir de Gênesis 1, 26, você tem um mandato cultural, de cultivar o jardim. Quando a gente fala de cultura, não é só cultura como você está pensando, só cultura pop, só Beyoncé, não é só isso não, tá? Cultura é todo o ato de cultivo que Deus capacitou o homem a fazer naquele jardim, que era ali uma expressão do que o homem faria com relação a toda a criação. Cultivar e dominar a criação, mandato cultural, mas você tem um mandato social também. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, inclusive espelhando a família celestial. Assim como Deus é uma família dentro da sua identidade, agora ele cria homem e mulher, que são os dois seres humanos, mas ao mesmo tempo categorias diversas dentro da humanidade, mas eles são criados para se juntar, para serem felizes, para procriarem, para se edificarem. Então, a felicidade no mandato social de Deus da família. Mas há um mandato também espiritual. A alegria do homem está em viver em adoração a Deus, tanto no culto que prestamos ao Senhor, solenemente, mas também na vida como um culto a Deus. Então, meus irmãos, Deus não é um desmancha-prazeres, pelo contrário, ele é um promotor da verdadeira felicidade. Eu quero mostrar isso para você. Pula lá para o Salmo 104. Veja o Salmo 104. Que interessante essa linguagem. Salmo 104. Olha que interessante o versículo 31 do Salmo 104. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Um Deus que se regozija em suas próprias obras criativas. E todo o Salmo 104 é sobre isso, tá? Fica aí meu dever de casa para vocês do SA, estudem o Salmo 104. O Salmo 104 é a descrição da glória e da majestade divina se manifestando na criação e produzindo prazer em Deus e no salmista, que registra a grandeza de Deus. Meus irmãos, que belo isso, que maravilhoso. Então, e aqui apenas para citar, o próprio Isaías, em Isaías 65, 18, ele fala de um Deus que agora não se regozija só na sua criação, mas um Deus que se regozija no seu povo redimido. Um Deus que tem no seu povo a própria alegria, o povo que será para ele uma alegria. É o que está escrito lá em Isaías 65, 18. Então, meus irmãos, a referência bíblica que eu mais gosto, e a gente não vai ter tempo de lê-la toda, porque é um capítulo inteiro, mas é Lucas 15. Lucas 15, para mim, particularmente,
é a referência bíblica mais famosa para a alegria de Deus. E se você lembrar bem o que está lá em Lucas 15, os fariseus e os escribas estavam criticando Jesus, porque um pouquinho antes ali do capítulo 15, ele estava recebendo pecadores para comer com ele. E eles, os religiosos, foram super críticos. Como é que você tem coragem de fazer isso? Então Jesus faz o quê? Ele conta 3 parábolas. 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda, e a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Então, ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. É perdido. É a maneira como Deus se alegra quando ele encontra aquilo que está perdido. O que o pastor faz? Alguém lembra aí o que o pastor da ovelha faz quando, depois de largar as 99 para trás, o que esse pastor faz na parábola? Alguém lembra? Pode qualquer pessoa. Pode falar, Gabriel. Ninguém vai falar, você fala. Ele se alegra? Exato. Como é que foi? O Vitor falou aí alguma coisa? Ok. Ele se alegra, né, gente? Ele se alegra. E veja, ele dá um churrasco, e não é um churrasco de ovelha, tá? Não é um churrasco de ovelha. Ele, na verdade, convida todo mundo para a festa da ovelha. É o churrasco porque a ovelha foi encontrada, é a festa, é a alegria. Depois, na parábola da dracma perdida, quando aquela mulher acha a sua moeda, ela convida as suas amigas e as suas vizinhas e fala: achei a minha moeda. Afinal de contas, aquela dracma, ela pertencia provavelmente a uma coleção de moedas especiais e faltaria naquela coleção. Ela precisava daquela moeda eleita de volta. Mas, meus irmãos, a parábola do filho pródigo ela amarra, ela dá ali uma chave de ouro, uma cereja do bolo para um Deus que, como aquele pai, abre os braços e sandália nos pés, manda colocar anel no dedo, manda matar o animal e fazer festa, porque o filho que estava perdido foi encontrado. E vocês vão lembrar bem a descrição que Jesus faz do que acontece no plano celestial quando essas coisas acontecem. Deus dá uma festa com os seus anjos. Festa com os anjos. É o que Deus faz. Então, meus irmãos, se você quer entender felicidade de verdade, olhe nas Escrituras Sagradas para o Deus que dá festa quando o perdido é convertido dos seus maus caminhos. Felicidade em Deus, ela tem foco. Deus, na sua palavra, decidiu manifestar a sua glória, principalmente na salvação do homem que ele criou. Isso traz alegria ao coração de Deus, isso traz felicidade. E, consequentemente, isso traz também felicidade ao homem. Em primeiro lugar, porque ele estava perdido e foi achado, né? Então, a maior felicidade da vida de um homem é ser alcançado de lama, ser alcançado e ser trazido para a família da adoção, a família dos eleitos. Meus irmãos, eu não sei vocês, e eu não sei se o que eu vou falar aqui que agora é chover no molhado, eu espero que não. Mas a coisa mais fantástica da minha vida é o fato de que eu pertenço a Cristo de corpo e alma. E eu não quero citar aqui o catecismo de Heidelberg, mas já citando, saber que cada fio do meu cabelo só cai porque ele permite. Entender que cada unha dos meus dedos, cada pulsar do meu coração é do Senhor. Não só porque ele me criou, mas porque me salvou para a glória dele. Porque essa vida que agora eu vivo na carne, eu não vivo mais para mim mesmo, mas pela fé naquele que por mim se entregou. A salvação, meus irmãos, produz alegria indizível. Você já cantou uma música que dizia assim? Talvez vocês sejam muitos novos, então eu vou denunciar a minha idade. Aqui, tá? Era uma música velha, evangélica, que falava assim: eu quero o Senhor, quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Já ouviram essa música antes? Alguém já ouviu? Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meus irmãos, o primeiro amor. Aquele momento que a luz divina raiou dentro das nossas trevas e nos trouxe a contemplação da cruz de Cristo. Quão feliz você foi naquele dia,
quando John Newton escreve sobre Amazing Grace, a graça eterna de Jesus que veio libertar a mim, tão pobre pecador, eu era cego, mas essa graça agora brilhou na minha alma. Imagina John Newton, aquele mercante, aquele homem que carregava escravo para cima e para baixo, vivia uma vida impiedosa, naquela tempestade, em que ele pede para Deus o livrar, e Deus miraculosamente o livra, ele consagra a sua vida ao Senhor. Ele lembra que aquele livramento foi não só o livramento do seu barco, mas o livramento da sua alma. Meus irmãos, alegria verdadeira, felicidade verdadeira na salvação que Deus dá ao pecador. Isso é um Deus que não é nem um pouco desmancha prazeres. Pelo contrário, é um Deus que promove o prazer, um Deus que se alegra. Um Deus, meus irmãos, lembra disso, tá? Que fez festa quando você se converteu do seu mau caminho. Um Deus que fez festa. Então, quando você olha agora para Jesus, que é o agente da felicidade divina no mundo, mas aquele que é a própria expressão da alegria plena que Deus veio trazer a outros. Lembre-se que o próprio prenúncio da vinda de Jesus, o próprio prenúncio da vida de Cristo, já foi um prenúncio de felicidade. Os anjos, você lembra daquele coral celestial que deu um susto nos pastores que estavam no campo? Você imagina? Você consegue imaginar essa cena? Eu não sei se você consegue. Quando você olha para Lucas, ali no início do Evangelho de Lucas, aqueles 3 pastorizinhos que não eram ninguém, meus irmãos. Mas, de repente, o céu se abre em cima deles. E um coro celestial cantando o Happy Day. Eu não sei se eles cantaram o Happy Day, tá? Mas eu só quero dizer, você imagina no susto. Você imagina no susto. Porque é a alegria celestial invadindo a terra. É nascido o Salvador dos homens. O seu nome será Jesus. Ele é o Salvador. E os anjos exultam, a criação exulta. O livro de Apocalipse vai pegar toda essa dimensão da glória de Deus, e agora de forma escatológica, final e cósmica, ela vai mostrar uma alegria reverberando entre anjos, entre criaturas celestiais, seres nos céus e na terra, milícias e milícias de seres criados a uma só voz, declarando glória a Deus nas alturas, declarando hosana ao filho de Davi, declarando esse é o Cordeiro. Isso é felicidade, meus irmãos. Isso são cenas explosivas de hosana ecoando por todo o cosmos. Imagina uma explosão. Esses dias eu estava vendo o vídeo lá da explosão em Beirute, tá? Cena trágica. Agora deixa eu tentar redimir aquela cena. Imagina uma explosão de louvor ecoando por todo o universo. Louvor, felicidade em Deus. É isso, meus irmãos. Então, quando o anúncio do nascimento de Cristo foi feito às pessoas, Zacarias, recebendo aquele bebezinho no colo, falou: Senhor, pode despedir o teu servo, porque agora os meus olhos já viram a salvação de Israel. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Todas essas boas novas de grande alegria que seriam para todos os povos. Quando o anjo falou isso lá em Lucas 10, ele estava dizendo que toda a expectativa messiânica que os profetas, que o povo de Deus teve no passado, estava se cumprindo. Não há alegria e felicidade maior do que essa. E aí você vai se lembrar de Jesus falando da sua própria alegria que ele veio a trazer a outros. Quando ele ilustrou que o reino dos céus era semelhante a um homem que encontrou um tesouro. Lembra disso lá em Mateus 13:44? O homem que encontrou um tesouro de valor incalculável num campo. Meus irmãos, todo mundo aqui tem um sonho de encontrar um tesouro um dia. Seria tão maravilhoso, não é? E aí, de repente, você encontra um baú nessa casa, tem 200 milhões de reais. Rico! Né? O que são 200 milhões de reais perto daquele que encontra o reino de Deus? Isso que Jesus quis dizer. Você lembra, meus irmãos, você vai lembrar quando Zaqueu, lembre de Zaqueu, quando, ao descer daquela árvore, ele que era um homem rico, porém também um homem que, infelizmente, havia roubado e de forma corruptamente obtido riquezas a partir do povo, mas quando Cristo entra na sua vida, ele não tem problema algum agora em devolver 4 vezes mais de tudo que havia sido tomado. Por quê? Porque ele encontrou o maior tesouro da sua vida em Cristo. Meus irmãos, Jesus veio para trazer essa alegria com quem caminha com ele. É tão impressionante que à medida que a morte de Jesus se aproximava, ele virou para os seus seguidores, como
ali os seus discípulos, e ele disse para eles que a alegria que estava sendo gerada naquele momento era semelhante à de uma mulher com dores de parto, cuja tristeza que vem pela dor, pelo tempo de antecedência, se transforma em alegria no tempo certo. E eles não estavam entendendo aquilo naquele momento, porque eles estavam tristes com as notícias, com a chegada e a véspera da morte do Filho de Deus. Mas eles experimentariam uma alegria indizível no momento em que aquela tristeza negra da cruz daria lugar à alegria da ressurreição. Vocês estão conseguindo ouvir meu áudio aí, pessoal? A minha imagem eu sei que travou um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Né? Sim. Tá. Eu vou continuar falando, por mais que eu tenha parado com uma cara de Augusto Nicodemos dando bronca em vocês, tá? Eu acho que é essa imagem que congelou. Se congelou para vocês igual congelou para mim, tá? Mas, meus irmãos, a alegria da ressurreição. Quando uma pessoa olha para a vida a partir da ótica da ressurreição, e eu vou repetir para vocês, olhar para a vida a partir da ótica da ressurreição, tudo muda. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo entendeu isso, porque o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos lembra, por exemplo, que ele não fez caso da ignomínia, mas ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Ou seja, quando Jesus foi para a cruz, meus irmãos, ele não foi motivado porque ele ia morrer, mas ele foi motivado porque ele ia ressuscitar, e a alegria da sua ressurreição traria alegria a todos. A sua morte cumpriria satisfatoriamente o débito, mas a alegria era a ressurreição, a vida pós-morte, a vida eterna. Então, por causa da vitória da cruz e da promessa da presença permanente de Cristo conosco, foi por isso que os discípulos puderam se alegrar mesmo após a ascensão do Senhor. Meus irmãos, você consegue imaginar a alegria? Alguém conseguiria descrever para mim a alegria daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando eles caíram a ficha do que estava acontecendo? Alguém lembra como foi que eles expressaram algum tipo de alegria naquele momento? Alguém lembra? Qualquer pessoa. Pode colocar nas suas próprias palavras, não fica preocupado. Deus. O coração deles estava queimando. Isso, o coração deles ardia quando Cristo falou a respeito de si mesmo a partir dos profetas, quando ele falou a partir de si mesmo a partir dos salmos. Foi arrebatado. É verdade. Ele não teria caído, ele teria subido, né? Pra mim tá de boa. Tá tranquilo. Galera, todo mundo botou o nome na chamada já? Colocou o nome no chat? Não se esqueçam, por favor. Não vou esquecer não, quero o livro no final do semestre. Exatamente, vale um livro, gente. Vale um livro muito bom.
Me- Voltei, voltei, tá? Estou aqui. Estão me vendo aí? Joia. Computador temperamental, tá? Espero que não aconteça de novo. Então eu vou repetir a tese que eu dei para vocês. A felicidade na vida cristã é diretamente proporcional ao grau de intimidade que uma pessoa tem na sua caminhada com Cristo. Diretamente proporcional. Isso é algo fundamental se você quer ter um entendimento de felicidade que não se paute somente numa investigação filosófica, histórica, mas se você quer felicidade real a ser experimentada, é o conhecimento de Deus na sua palavra, manifestando-se numa caminhada real com Cristo, numa caminhada que confia, que entende, que crê naquilo que ele diz, que lança-se aos pés dele, que confessa seus pecados, que faz com que ele cresça em você enquanto você diminui, que faz com que as prioridades dele se tornem as suas prioridades, em vez de você ficar egoisticamente tentando dizer o que é que te faz feliz. Cristo diz para nós o que é que nos tornará felizes nele. Então nós podemos nos alegrar no Senhor. A carta que eu amo, a carta da alegria, Filipenses 4:4. Você pode abrir aí comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu espero que a conexão não caia mais, gente. Filipenses 4:4. Aqui tem um versículo muito interessante, Filipenses 4:4, porque ele passa agora, presta atenção, ele passa agora a tratar da felicidade não mais como uma questão passiva na vida de uma pessoa, mas como um imperativo a ser buscado em Deus. Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante, né? Muitas pessoas não estão acostumadas a ver a alegria como um imperativo. Geralmente as pessoas acham que a alegria é o resultado de circunstâncias boas que estão acontecendo na nossa vida. Se tudo está indo bem, se eu não peguei Covid ainda, se tive um aumento salarial, se ninguém na minha família está brigando, se eu estou tirando notas relativamente boas na universidade, se a minha igreja está em estado de paz, então eu fico alegre porque essas coisas estão dando certo. Se eu estou namorando, se eu não estou encalhado, ou se eu estou em vias de casar, ou se eu tenho perspectiva de conseguir comprar um carro, ou de fazer um investimento. E aí as pessoas atribuem a alegria a circunstâncias estritamente terrenas. Só que a Bíblia pega e inverte essa relação. Fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se o Senhor é o teu Deus, se o Senhor é a tua esperança, se Ele tem abundantemente e vez após vez demonstrado por você cuidado, amor, proteção, livramento, se Ele te livrou da morte, se Ele tem te livrado de acidente de carro, se Ele insistentemente e teimosamente tem se mostrado como seu Pai amoroso, não só na sua vida, mas por toda uma linhagem e geração de crentes, desde os dias de Abraão até os dias de hoje, o seu dever é se alegrar no Senhor. É se alegrar no Senhor. Eu quero mostrar isso para você. Olha, por exemplo, como isso acontece na prática, no versículo 6, quando ele diz, olha, na prática, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ações de graça, dentro da petição e da súplica, é o que rebate um coração ansioso, descontente, infeliz, insatisfeito. O coração satisfeito no Senhor agradece com ações de graça o insistente amor pactual de Deus. Meus irmãos, isso aqui, olha, eu não sei se você é crente suficiente para entender essas coisas, mas se você não é, é a própria palavra de Deus que vai te ajudar a entender melhor hoje. Essa é a felicidade. Essa é a alegria. Olha o versículo 7, olha o resultado disso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, hoje no mundo, a busca que acontece pelo ser humano é a busca por felicidade e paz. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar em paz. Você já ouviu celebridade global falando isso? Quero estar em paz comigo mesmo, quero estar em paz com o mundo, paz e amor. A revolução da década de 60 não foi à toa que foi caracterizada pela relação de paz e amor. A Bíblia fala sobre paz.
Mas paz de espírito só pode ser alcançada quando a verdadeira paz entre o Criador e a criatura, quando a inimizade é desfeita, quando a reconciliação é alcançada, quando a justificação, a declaração de que alguém é justo na presença de Deus, quando isso acontece, aí há a verdadeira paz. Quando uma pessoa agora está descansando no seu estado de graça. Eu sou justificado, eu sou adotado, eu sou santificado, eu fui resgatado, eu sou amado, eu sou perdoado, e eu sou eternamente herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Não tem, meus irmãos, não tem felicidade maior do que essa. Não tem. Você pode pegar em qualquer coisa. Eu desafio você, qualquer coisa. Bota qualquer coisa aí. Não tem. Meus irmãos, é justamente essa alegria no Senhor, da pessoa que anda e conhece sua identidade no Senhor, que pode ajudá-la a continuar a se alegrar, mesmo quando os problemas aparecem. Lembre-se que quando Jesus falou daqueles que poderiam se alegrar quando fossem perseguidos ou eventualmente até mortos. Em Mateus 5,12. Paulo escreveu sobre o regozijo no sofrimento por causa do fruto final que resultaria, que foi esse texto que eu parafraseei de Romanos 5, 3-5. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a falar que é esse estado que gera em nós perseverança, persistência, esperança. E ele fala, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos outorgou esse amor. Então, meus irmãos, isso é algo que não pode ser comparado a nada. É assim que uma pessoa, veja, meus irmãos, eu estou dando a fórmula, é assim que uma pessoa se torna feliz e satisfeita e contente no meio das circunstâncias mais terríveis e adversas da vida. E eu estou quase chegando ao final da minha fala, tá? Mas o que é ser uma pessoa contente? O que é contentamento? Aqui vai outra dica de mais um livro para vocês. O Segredo do Contentamento, do William Barclay. Leiam, por favor, esse livro, tá? A Nutra publicou esse livro, tá tentando ver a editora. É da Nutra, tá? Nutra tem excelentes materiais na área de aconselhamento bíblico. Gente, o segredo do contentamento. O que é ser contente? Quando a gente canta musiquinha de criança na igreja, e eu aprendi dessa forma, não sei você, mas a gente pensa que ser contente é ter apenas um sorriso no coração, no rosto, tá? A gente tem muita musiquinha que fala que ser contente é ter um sorrisinho no rosto. Só que às vezes você tá com um sorriso artificial lá no rosto e o pau tá quebrando na vida, né? E as coisas parecem que não andam juntas. Gente, contentamento não é somente um sorriso no rosto, não, tá? Apesar de que pode ter isso também. Contentamento presta atenção, contentamento é a compreensão, é o reconhecimento de que Deus, em sua graça, nos supre em absolutamente tudo que é necessário à vida e à piedade. De novo, contentamento é o reconhecimento de que Deus, por meio da sua graça, nos supre. Nós somos supridos, satisfeitos e completos em tudo o que é necessário à vida e à piedade. Essa é a alma do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou então, é a alma do que Paulo fala aqui agora em Filipenses 4. Pula aí para o versículo 10. Estou quase encerrando, tá, gente? Olha o versículo 10. Lembre-se do contexto. Paulo está aqui agradecendo essa igreja, porque essa igreja, graças a Deus, se lembrou dele e não esqueceu dele na doação missionária. Ele era um pregador itinerante. E ele vivia de doações da igreja, apesar de fazer tendas, mas ele dependia. E, infelizmente, muitas igrejas, muitas vezes o ajudavam, mas o largavam. E em vez de ficar reclamando, meus irmãos, em vez de ficar reclamando ou lançando imprecações apostólicas contra as igrejas que eram distantes no cuidado pastoral com ele, no cuidado de amor, na doação financeira, Paulo não faz isso. Paulo não tem tempo para ficar reclamando. Ele se contenta no Senhor. Ele diz no versículo 10, olha o versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que ele fala no 12. Tanto sei estar humilhado,
como sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo evangélico mais tirado de contexto de todos os tempos, né? Teologia da vitória, teologia do triunfalismo, tudo posso naquele que me fortalece. Só não posso passar fome, né? Nessas teologias malucas, não posso passar dificuldade, não posso passar aflição. Paulo está falando, não, eu posso passar essas coisas, porque o Senhor que me sustenta e me contenta é o arrimo da minha sorte. Meus irmãos, essa é a definição. E, meus irmãos, é isso. É essa alegria. Por que eu guardei o finalzinho para o finalzinho, tá? Estou fechando aqui. Finalzinho para o finalzinho. Porque é a partir dessa ótica que eu acabei de trazer para vocês que agora você pode experimentar verdadeira felicidade nas coisas desse mundo, nas coisas da terra. Veja, às vezes as pessoas têm dificuldade com o conceito de felicidade porque elas acham que tudo que é criado nesse mundo está tão eivado e tão contaminado pelo pecado e pela maldade que nós não podemos ter prazeres nesse mundo porque senão esses prazeres são pecaminosos. Então as pessoas, os crentes, e principalmente, me permito dizer, os nossos irmãos de linha um pouco mais pentecostal, eles estão mais dentro de uma teologia que diz que as coisas desse mundo são essencialmente más, que elas são manchadas do pecado. Isso é fruto, gente, de heresias antigas, tá? O gnosticismo, o docetismo e outras, que vêm ao longo da história aí, causando seus males. Mas Deus diz que as coisas desse mundo, quando são bem aproveitadas para a glória de Deus, elas são boas. Quando o meu coração está no lugar certo, quando a minha alma descansa no Deus certo e não nos falsos ídolos, então eu passo a usufruir de todas as coisas criadas, porque são dádivas da mão do Criador. Eu me alegro na minha família, eu tenho prazer na minha família, é o que o livro de Provérbios vai falar, é o Salmo 127, é o Salmo 128. Eu me alegro em temer ao Senhor com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho prazer verdadeiro na recreação com eles. Eu posso sentar e jogar o videogame com meu filho, porque eu sei que aquele momento, o foco não é o videogame, o foco é a alegria que eu tenho no Senhor em estar partilhando vida com o meu filho, ainda que seja jogando videogame. Você pode assistir um jogo de futebol, você pode torcer para o Flamengo e dar um glória a Deus. Você pode se alegrar na comida. Você pode... Gente, quem tem sua alegria no Senhor, aproveita a comida como nenhum nesse mundo. E eu não estou falando aqui de gula, tá? Eu não estou falando de falta de domínio próprio e uma maneira desenfreada de aproveitar a comida. Não é isso. Mas é saborear os sabores que Deus criou e o homem cultivou nesse Éden. Você tem sabor de Nutella, você tem sabor de café fresquinho de manhã, você tem cheiro de chuva. Saudade, meus irmãos, de cheiro de chuva, do orvalho matinal. Você tem a alegria de cheirar a criação de Deus, de ver as cores saturadas. Você se alegra. Aqui, ó. Admiração. Paul Tripp, Editora Cultura Cristã. Leiam esse livro. Por favor, leiam. Façam um favor a vocês mesmos. Não é muito gordo, tá vendo? Fininho. Mas façam um favor a vocês mesmos também e leiam esse, tá? Coisas da Terra, do Joe Rigney. Vai ler hoje, tá? Seu dever de casa, lê o livro inteiro hoje, tá? Bênção para sua vida, para o seu coração. Você passa a aprender que todas as coisas da Terra são para alegria e para felicidade. Você celebra a vida, você tem comunhão com seus irmãos e você compartilha as alegrias e tristezas da vida com foco em Deus. Você se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, como Paulo nos fala lá em Romanos 12, 15. Então, meus irmãos, você quer aproveitar a vida e ter felicidade verdadeira, sem crise de consciência, sem medo, sem culpa? Tenha Deus como seu paradigma de felicidade. Tenha a lei dele como a rédea do seu coração. Usufrua esse mundo como Deus te ensina a usufruir. Explore esse mundo, como o reverendo Emílio escreveu num artigo, nesse livrinho aqui que eu vou recomendar para vocês. Coram Deo, A Vida na Presença de Deus. Ensaios em homenagem ao reverendo Vadislau Martins Gomes, tá? Olha aí, ó que delícia. Olha que delícia, meus irmãos. Ó,
Tem 1 milhão de artigos aqui. Tem até artigo meu, porque eles deixam qualquer pecador escrever qualquer coisa. Mas que delícia, meus irmãos. Leiam isso. Viver a vida na presença constante de Deus. Coram Deo. Essa é a verdadeira felicidade. É o que eu espero que vocês tenham, meus irmãos. Desculpa ter me delongado um pouquinho na minha palestra, tá? É isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Só para não deixar de recomendar, porque eu já recomendei quase todos os livros, mas tem 2 que eu não posso deixar de recomendar, tá bom? Morrer de Tanto Viver, Nathan Wilson. Eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente o Nathan Wilson. Eu posso dizer para vocês uma coisa, ele não bate bem. E eu tô falando a verdade, ele não bate bem mesmo. Ele é louco de pedra. Ele escreveu um livro chamado Notas da Xícara Maluca. Ele é filho de um dos meus professores do seminário. Ele é doido, doido de tudo. Mas é um doido que descobriu que na loucura da adoração a Deus você experimenta a vida no seu sentido mais profundo. Tem um chamado Notas da Xícara Maluca e tem esse Morrer de Tanto Viver. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livrinho aqui, Morrer de Tanto Viver. Fica a dica para vocês. E o último livro, que tem uma pegada mais apologética de cosmovisão, mas que também toca no tema da felicidade, E Agora Como Viveremos, do Charles Colson com a Nancy Pearcey, tá? Livrão, livrão. Esse para mim é o melhor livro da Nancy Pearcey. Eu sei que tem muita gente que gosta do Em Busca da Verdade, do Love Thy Body, são excelentes livros, mas esse livro com Charles Colson é aqui. Aqui ela mostra o tanto que ela é schaefferiana e o tanto que ela... Vou falar uma coisa grave aqui. O Schaeffer era muito bom, mas eu vou dizer que a Nancy Pearcey foi ainda além do Schaeffer. E ela, então, ela pegou tudo do Schaeffer e continuou trabalhando, continuou crescendo, e ela escreveu muita coisa boa, tá? Então, leiam esse livro aí deles. Tá bom, gente? Essa era a minha fala. Devolvo a palavra aí ao Vitor. Me perdoem por ter caído a conexão e por ter falado pra caramba. Você tá falando do Murrug e do Marcel Sintra, né, velho? É do Guilherme Cordeiro. Guilherme Cordeiro. Opa, eu não sei se dá para me ouvir direito. Dá sim, Jonas. Beleza. Eu gostei bastante. Estou muito feliz com essa palestra. É uma piada que eu vou fazer recorrentemente nas palestras do SEA agora. E eu queria saber só uma coisa que... Assim, eu vou tentar contextualizar um pouco minha pergunta. Há um tempo atrás, tinha muito da questão da teologia da prosperidade. Muitas pessoas falavam que Deus queria que você fosse rico e por isso você tinha que passar por um deserto, tudo mais, você tinha que pagar o preço, né? E hoje em dia a gente vê muito a teologia do coaching, que Deus quer, no fim das contas, que todo mundo seja feliz a qualquer preço agora, né? E dentro dessa perspectiva, desse contexto que nós estamos vivendo agora, e inclusive incluindo esse tema da teologia bíblica da felicidade, eu queria saber qual é o papel do sofrimento nisso tudo. Excelente. Excelente pergunta, viu, Jonathan? Eu até achei que a sua pergunta estava indo para um lado, mas ela foi para o outro, né? O papel do sofrimento tá. Eu só preciso dizer uma coisa, o que eu vou dizer aqui é muito delicado, tá, gente? É extremamente delicado, e eu peço que, por favor, não tirem as palavras que eu vou falar do contexto delas, tá? Eu vou falar uma coisa curiosa, tá, Jonatas? A teologia do coaching e a teologia da prosperidade não estão totalmente erradas, tá? Vamos em câmera lenta aqui, um segundo, tá? Como nós falamos hoje e reconhecemos na palavra, existe uma definição de prosperidade. E existe, porque a Bíblia fala sobre isso, tá? A Bíblia fala muito sobre prosperidade. E existe uma definição de vida feliz, um conceito de bem-estar, que são bíblicos e devem ser perseguidos. Então, veja, vou até fazer uma provocação aqui. Eu acho que poderia haver uma redenção de uma teologia de prosperidade, mas que não é nesses termos da teologia da prosperidade. Ou uma teologia de bem-estar, que não é nesses termos da teologia do coaching. O que é que a teologia do bem-estar e da prosperidade fazem? Deus não é o centro. Deus é um mero artifício
para que eu alcance a prosperidade como fim, ou o bem-estar como fim. Então, na verdade, eles são hedonistas, são teologias hedonistas distorcidas, e não teologias hedonistas redimidas. São distorcidas porque elas removem a fonte de prazer e o alvo do prazer, tudo é por meio dele, para ele e para a glória dele. Jesus, como expressão do Deus vivo, é quem é fonte de prazer e quem recebe de volta a adoração prazerosa. Então, o problema da teologia da prosperidade e do coaching é que, ao remover o Deus triuno da equação, ou simplesmente citá-lo de uma forma completamente acessória, você removeu tudo, você jogou tudo fora. Então, essa teologia, ela é deplorável, porque ela faz o homem idolatrar a si mesmo em sua busca por prazer. Então, ela é um hedonismo travestido de coisa boa, mas ela é complicada. E é por isso que eles têm dificuldade de lidar com a questão do sofrimento. Porque, citando o John Piper aqui, parafraseando, o John Piper vai falar, o hedonista cristão, ele compreende que o sofrimento é dado por Deus e tem um papel em Deus para nos ensinar a aproveitar a Deus. Vamos explicar isso biblicamente? É simples. Qual é um dos grandes propósitos de ser do sofrimento? Para que ao sofrer nesse mundo, eu dependa menos das coisas desse mundo e mais daquele, dependa mais daquele que é a fonte de prazer. O sofrimento é uma das maneiras que, por exemplo, Deus ensinou a Jó, uma das maneiras que ele fala, as coisas do mundo, as coisas criadas não têm poder inerente em si mesmas para nos fornecer o prazer. Então, quando elas são removidas, quando a nossa saúde é afetada, eu me lembro que a minha fonte de prazer está naquele que é imutável, infalível, indissolúvel e irrevogável, Deus. Então, o sofrimento é bom nesse sentido. Eu dependo mais de Deus, eu me concentro mais nele. E detalhe, minha fé é aperfeiçoada, né? Então, coaching e teologia da prosperidade jamais vão falar disso. Porque um versículo que não tem na Bíblia deles é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem. Esse versículo para eles é assim, desculpa aí, esses versículos são complicados. Versículos que falam, quer ver, coaching remove 1 Pedro capítulo 2. Na verdade, o coaching remove 1 Pedro todo, tá? Não tem 1 Pedro para quem é coach. Não tem, essa é a verdade. Como é que você lida com a igreja romana sofrendo sob imperadores como Nero, Domiciano e outros? Como é que você lida com o tipo de teste da fé que eles estavam passando, quando você tem que virar uma tocha humana no caminho para o palácio? Como é que você lida com isso? Somente uma teologia que lembra da esperança da vida após a morte e que concentra nessa riqueza celestial e que concentra na caminhada com Cristo pode passar por um sofrimento desse. John Piper tem tanto uma palestra quanto um livreto chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Alguém já leu esse material? Esse é um material muito interessante. Não desperdice o seu câncer. E tem em forma de palestra, você acha isso na internet, tá? Não sei se dublado ou legendado, mas é muito interessante. Não desperdice o seu câncer. Todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades são dadas por um Deus soberano como oportunidades para o conhecermos mais no meio do sofrimento. Vou recomendar aqui uma literatura que eu não ia recomendar, mas vou recomendar agora para vocês. Tá aqui, ó. Estou citando muito John Piper, vocês vão achar que eu sou fã do John Piper, mas eu sou mesmo. Essa obra, O Legado da Alegria Soberana, O Sorriso Escondido de Deus e Completando as Aflições de Cristo, tá? Do Piper. São 3 trilogias. 3 trilogias. Essa que eu tenho aqui é o Completando as Aflições de Cristo. O John Piper, ele vai falar sobre a aflição na vida de William Tyndale, Adoniram Judson e John Paton. Tyndale como um dos tradutores e um desses que coincide o período pré-reforma e reforma. E o Judson e o Paton, missionários que sofreram por Cristo, indo em nome dele. Ainda tem, tá? Aqui no Sorriso Escondido de Deus, John Bunyan, William Cowper e David Brainerd. Ele fala sobre a depressão do Brainerd. E fala sobre o fato do Brainerd ter morrido novo. E ele fala assim, poucas pessoas aprenderam tanta alegria do Senhor no meio do sofrimento como David Brainerd. Então vale a pena a gente entender o lugar do sofrimento na vida cristã. O sofrimento em Deus produz vida. Prova maior disso, a cruz de Cristo é o maior sofrimento de todos os tempos e alcançou a maior redenção de todos os tempos. Então, aí, Jonas, a gente tem que falar,
teologia do coaching, teologia da prosperidade estão longe de passarem por essas categorias. E então precisa ser uma redenção completa delas. Eu não sei se eu ajudei a responder sua pergunta, mas era mais ou menos nessa linha aí. Ajudou bastante. Obrigado, hein? De nada. Se você quiser me perguntar, se você está com vergonha de perguntar por que eu decidi ser um sofredor ao torcer para o Flamengo, eu posso responder para você, não fui eu que escolhi o Flamengo. E aí, o que você faz com essa resposta? O que você faz quando você é predestinado? Só quero deixar essa dica para vocês aí. Uhum. Sim. Com certeza. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Tranquilo. Num estado de felicidade eterna, escatológico, como a Jerusalém celestial, novos céus, nova terra, a consumação de todas as coisas, nós vamos entender uma coisa que nós já deveríamos entender hoje, mas ainda não entendemos bem. Diferenças de galardões não são necessariamente sinônimos de tristeza. Nós temos formas, veja, vamos lá, então, conceituando, né? Sim, a Bíblia fala sobre diferenças de galardão no céu, tanto para os salvos quanto até para os não salvos, né? Os não salvos quanto a pesos diferentes de condenação, ainda que todos vão estar condenados, e para nós que estaremos todos num estado de graça, pesos diferentes de galardão também. Ou seja, o maior galardão de todos nós usufruiremos. A presença eterna do nosso Deus, a extirpação. Mas ainda assim, a Bíblia não detalha para a gente, Apocalipse 22:12, há sim uma teologia do galardão. Dois textos que me vêm à cabeça é Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, e 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo trata do fato de que ele, quando nós estamos com o fundamento de Cristo, existem diferentes maneiras que nós podemos construir nesse fundamento, alguns com palha e coisas perecíveis, outros com ouro e joias preciosas que são permanentes para a vida eterna. Então ele fala, vede como cada um constrói o seu edifício, né? Porque o fogo do Senhor vem no último dia e ele derruba uns edifícios que não servem para porcaria nenhuma e permanece edifícios que são para a vida eterna. E à luz disso, há um galardão que é dado por essas coisas. Então veja, claramente, meus irmãos, claramente a Bíblia fala sobre galardão, claramente. Mas nós podemos compreender que no céu a diferença de um que recebe mais galardão do que outro não produz no coração do que menos recebeu esse galardão tristeza. Pelo contrário, produz alegria pelo galardão do outro. Então, por exemplo, hoje eu e você já podemos experimentar isso. O dom de um irmão, que é um galardão, uma concessão que Deus dá a ele para ele usar, não deve produzir no meu coração inveja ou sentimento competitivo. Pelo contrário, um coração que se vê parte do corpo de Cristo, sabe que eu sou braço, ele é perna, ele é cotovelo, ele é olho, o outro é mindinho. Cada um tem sua função no corpo. Então o galardão, o dom, a concessão do outro me é motivo de alegria e não motivo de tristeza. Agora pega um cenário sem pecado, um corpo de Cristo sem enfermidade, sem lágrima para derramar, você vai perceber que os galardões serão... Gente, eu não vou... Piada, tá? Eu não vou olhar lá quando Deus dá um baita de um galardão para Moisés. Prepara para o galardão de Moisés, tá? Só vai curtindo aí. Galardão de Davi.
eu não vou ficar assim, poxa vida, né? Eu não vou ficar, eu vou ficar, glória a Deus, porque aprove ao Senhor levantar esse homem para alcançar a redenção em seu povo e usá-lo de tal maneira. Isso vai ser motivo de alegria para mim, não vai ser motivo de entristecimento. Pelo contrário, no céu, graças a Deus, os nossos afetos, nossas emoções serão devidamente administrados. Quando eu digo céu, novos céus e nova terra, tá? Então, eu iria por essa linha aí, tá bom, Vitor? Por que as pessoas estão com as carinhas delas escondidas? Elas estão... Eu queria ver vocês. Deixa eu ver vocês um pouquinho aí, vai, abre a câmera. Tanta gente legal aí. Ó, saiu da reunião, cara, olha que miserável. Foi só eu falar isso que ele pulou fora, né? Joia. Gente, dá um oizinho. Eu tô me expondo aqui na frente de todo mundo. Vou tirar minha câmera também. Agora não quero mais saber, não. Tô brincando. Alguém mais, olha lá, o João Pedro tá ali, né? Legal, joia. Gente, mais alguma pergunta? Eu quero dar essa liberdade para vocês perguntarem aí. O Vitor, você tem outra pergunta? Qual era a pergunta que você queria fazer? Uhum. Bem, na verdade, uma pergunta. Ah, pera, pode falar. Você quer ir lá, Elias? Depois eu faço qualquer coisa. Ah, tá. Manda aí. Porque eu tenho um amigo. Calma, eu tenho um amigo, eu obviamente não posso falar o nome dele por questões de privacidade, mas ele sofre, assim, eu diria que não sei como explicar, uma depressão sazonal. Uhum. Ele, todo ano, em algum momento, entra em algum período depressivo, alguma coisa assim, porque, e eu não sei explicar totalmente bem, eu acho que ele tem muita coisa na cabeça, algumas dúvidas da fé, tipo, ele é cristão, mas às vezes ele é um pouco revoltado com Deus porque ele achava que Deus poderia ter feito as coisas de um jeito muito mais simples e, sei lá, ele descomplica desnecessariamente, resumindo bastante. E às vezes eu tento explicar que mesmo sem a gente ter plena compreensão do porquê Deus faz as coisas do jeito que faz, que ele não deixa de nos amar ou cuidar de nós. Mas eu fico refletindo, tipo, sobre como falar sobre isso, porque de tempos em tempos ele fica depressivo de novo. E assim, depressivo clinicamente, tá? Não é força de expressão. Uhum. Sim, joia, Elias, obrigado pela pergunta. Depressão, meu irmão, é um assunto à parte, viu? É realmente um universo de reflexão multifatorial. Eu entendo que depressões causadas no coração, até mesmo quando a gente usa a expressão, né, depressão clínica, mesmo que às vezes ela tenha um diagnóstico observacional, né, uma pessoa seja constatada como um depressivo, as causas da depressão são muito multifacetadas e multifatoriais, né? Então, assim, a minha posição em particular é que a depressão ela não é causada somente por, quando a gente fala clinicamente, por elementos bioquímicos, tá? Meu entendimento é que a depressão, como a Bíblia fala muito a respeito de depressão, ela tem causas muitas vezes profundamente espirituais, né? No entendimento do relacionamento da pessoa com Deus, mesmo um crente, tá? É curioso pensar que Spurgeon lidou com um processo depressivo no coração dele. Homens de Deus que nós admiramos historicamente lidaram com processos depressivos e a causa deve ser investigada, né? O Salmo 42 é um desses salmos que Davi está tentando olhar para a alma dele, que está totalmente depressiva e tomada, e falar assim, minha alma, por que você está assim, né? Está olhando para a alma dele e falando, por que você está tão abatida? Meu irmão, o meu entendimento é que a solução para a depressão, e não é fórmula mágica aqui, a solução para a depressão é o constante crescer na graça e na esperança do Senhor Jesus Cristo. É um trabalho processual e gradativo de nutrir uma alma com as promessas eternas. Uma questão que eu tenho percebido, Elias, Mateus, tá? Na minha experiência pastoral, não vou generalizar de forma alguma, é que nos casos de aconselhamento que eu lido, a depressão, ela acompanha frequentemente o fato de que a pessoa desconhece ou faz pouco caso das promessas eternas de Deus que trazem ao coração dela sedimentação, convicção, alegria.
Então, as pessoas, desconhecimento bíblico, tá? Desconhecimento da sua própria identidade em Cristo, como algo que lhe traz alívio à alma. Muitas pessoas que são depressivas, não estou dizendo que nem de perto que é o caso dele, mas muitas pessoas carregam a culpa do seu pecado, carregam a culpa da sua inadequação social, ou seja, não se veem como pessoas amadas, imagem e semelhança de Deus, não se veem como pessoas alcançadas pela graça divina, que é superior às ofertas desse mundo, né? Então, pessoas que estão seduzidas muitas vezes pelos falsos ídolos desse mundo e se deixaram capturar pelas seduções do tempo presente. Então, a depressão, ela tem que ser investigada com muita calma, mas eu digo que a solução é nutrir a alma de uma pessoa com as promessas eternas de vida, tá? Eu começaria com uma boa teologia da criação, um Deus que criou tudo bom, então tudo que Deus criou é bom e deve ser aproveitado, e uma vez que eu falasse agora da questão da queda do homem, né, então criação, queda e redenção, tá? Da queda do homem, sim, que causa depressão em nós, mas eu falaria da redenção, de um Deus que decidiu consertar, recuperar, resgatar e amar pecadores. Então, assim, tem que ser um trabalho de dar uma boa teologia para ele caminhar, e a forma boa de fazer isso, Elias, é discipulando. Eu não sei se você tem tido a oportunidade de agir na vida desse irmão dessa forma, mas muitas vezes quando a gente só fica dando a pílula de tempos em tempos, né? O cara vem com um problema e você dá a pílula. Aí ele vem com outro problema, você dá outra pílula. O problema é que o cara, ele não tem uma melhora a longo prazo. A forma de uma pessoa melhorar a longo prazo, quando eu digo melhorar com muitas observações da depressão, ela ser discipulada. Ela está dentro de um processo que ela vai caminhar numa narrativa redentiva. Tá? Ela tem que ser acolhida, instruída em tudo aquilo que Cristo ensinou para ela. Então, é a maneira que eu tenho visto, tá? Só para compartilhar um pouquinho, eu sei que a pergunta que você fez é um pouco difícil, tá? Mas é para dar algum norte aí, tá? Promessas da redenção para quem está depressivo. Obrigado, pastor. Na verdade, ele mora em outra cidade, então é um pouco complicado efetivamente tentar qualquer discipulado, mas realmente, tipo, quanto mais frequente você consegue conversar com a pessoa, mais você consegue entender, identificar e eventualmente tentar ajudar no problema. Sim. Elias, eu recomendo o livro Depressão, do Ed Welch, tá? Depressão, do Ed Welch. Um livro de aconselhamento bíblico, tá? Excelente livro. Recomendo que você possa passar para ele essa leitura, tá bom? Tá bom. Uhum. Legal. Muito bom. O Gabriel vai perguntar aí, né? Pastor, pensando um pouco sobre essa questão da criação como sendo fruto, né, de um Deus alegre, eternamente alegre, né, que quis compartilhar a sua vida e realmente, né, pensando na existência como o dom de um Deus eternamente alegre, eu fico pensando às vezes naquilo que Paulo fala lá em Atos 17. Eu queria saber como o senhor enxerga aquela passagem quando ele fala sobre os pagãos, aqueles que não têm conhecimento de Cristo, como é que eles ainda assim conseguem desfrutar de alguma alegria. Então, acredita que esse espírito de alegria, de alguma forma, eles estão desfrutando do verdadeiro Deus, ou eles estão desfrutando só, ainda que de maneira imperfeita, ou seja, sem o conhecimento pleno da sua situação diante de Deus, a revelação de Deus em Cristo, ou eles estão desfrutando de benefícios desconexos de Deus, mas que ainda assim vem da mão do Senhor, né? Excelente pergunta, viu, Gabriel? Muito boa mesmo. Meu posicionamento teológico quanto à alegria e à graça experimentada por ímpios, eu creio na graça comum, eu creio na existência dela, tá? Minha posição quanto à graça comum é a existência dela que é derivada da graça especial. Minha posição é a seguinte: Deus tem um propósito bom com relação ao mundo que se manifesta principalmente na graça especial dele para com seus eleitos, tanto na revelação da sua palavra que alcança os eleitos, quanto no favor de Deus sobre o seu povo. Meu entendimento bíblico é que esse é o eixo da manifestação da glória de Deus no mundo. É por meio da igreja. Tá? É por meio da igreja. Mas, obviamente,
Deus, ele ama a criação que ele criou. Mesmo que ela esteja eivada com o pecado, a verdade de Deus se encontra no mundo, na criação e também fragmentada nos corações humanos. Então, eu entendo, Gabriel, que a alegria que um ímpio experimenta nesse mundo vem de Deus. Vem dessa graça de Deus favorável e bondosa, a chuva que cai até na cabeça de quem não merece, né? Desculpa, ninguém merece a chuva na cabeça, tá? A questão é que o justo só é justo porque Deus quis justificar, mesmo que o cara não merecesse, e o outro Deus não quis justificar. Mas Deus faz a chuva cair na cabeça dos dois. E a chuva traz alegria para os dois, porque a chuva é a boa dádiva de Deus para a criação. Então, eu realmente acho que o ímpio está experimentando alguma dimensão, sim, da alegria de Deus, tá? Da alegria criacional de Deus. Mas a ausência do mecanismo redentivo na sua cabeça e no seu coração não o leva a glorificar a Deus nesse processo de experimentação das coisas da terra. Então, ele é um homem extremamente limitado na sua compreensão. E ele faz uma coisa terrível, ele pega a boa dádiva de Deus e adora a dádiva de Deus como Deus. Então, assim, é terrível, né? O coração sem Deus, ele é essencialmente idólatra, é uma fábrica de ídolos, Calvino. Então, é terrível, porque a gente, em vez de... Então, veja, né? Posso tentar dar um exemplo extremamente escandaloso? Meu Deus do céu, eu falando de coisas polêmicas aqui. Drogas. Maconha, tá? Olha que coisa curiosa. Eu não sei, meus irmãos, eu sou ignorante quanto aos usos medicinais da maconha. Eu imagino que tenha, porque existem linhas que dizem. Mas o problema de você pegar uma planta e você entrar numa experiência mística com aquela planta e você ver nisso o auge da felicidade de uma pessoa, que você idolatra aquilo. O viciado em drogas, o viciado ou o proponente da droga como fim, é alguém que vê a droga como um Deus. É simples assim. Ele inclusive vê uma planta que Deus concebe na sua criação, mas ele distorce o seu uso. Ele faz um uso inapropriado, um uso que fere a glória de Deus. Então, ele poderia usar essa planta de outras maneiras. Eu imagino que tenha, né? Algumas pessoas dizem, também não quero entrar em polêmica, e não adianta me perguntar qualquer coisa derivada disso que eu não vou responder, mas que em países de muito altos, né, altitude muito elevada, que essas plantas ajudam as pessoas, por exemplo, com chás e coisas do tipo, a terem um melhor desempenho dos seus corpos. Eu não sei como isso funciona, mas eu imagino que toda coisa boa criada por Deus tenha sempre um uso mais adequado do que aquele que o pecado em si tem em nós. Então, o problema do pecador não redimido é que ele não tem o mecanismo da graça para fazer um uso intencional dessas coisas para glorificar, em primeiro lugar, o Criador e fazer o melhor uso possível. Ainda que cientistas ímpios e médicos possam, pela misericórdia do Senhor, produzir bons remédios, boas medicações. Afinal de contas, se você tiver com Covid, você não vai se tratar só com médico cristão ou em hospital cristão, né? Deus, na sua graça comum, usa a ciência humana, que ele mesmo possibilita, a investigação e a exploração da criação, para produzir bem, inclusive aos ímpios, tá? Mas isso não significa que no coração desse pecador ele está entendendo a glorificação do Criador, né? Esse é o ponto. Maravilha, pastor. Mas só se ninguém tiver alguma outra pergunta, só queria aproveitar aqui Gabriel, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, porque eu nem toquei em Atos 17. Desculpa aí, viu? Respondeu, você falou sobre que os ímpios ainda conseguem experimentar essas coisas, porque eles vivem no mundo de Deus, né? As dádivas são das contas, né? Mas a minha dúvida, talvez a resposta gerou só um prolongamento um pouco da dúvida. Esses benefícios que eles recebem de Deus, eles recebem, você falou, ligou esses benefícios da graça comum à graça especial do Senhor. Significa que essas dádivas elas são mediadas pela pessoa de Cristo? E como é que fica a situação dos que não são membros da igreja, digamos assim, né? Aspecto econômico da igreja na vida de mediação do Senhor na vida do mundo. Como é que fica esse aspecto da mediação de Cristo para os não eleitos, já que eles ainda assim podem desfrutar de benefícios da graça especial, só que via graça comum? João 3,16 para mim, tá, Gabriel? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, a gente está entrando aí no L da Tulip, tá? Quando a gente vai... A expiação limitada para mim
A vinda de Cristo ao mundo tem efeito suficiente e salvífico para os eleitos, mas ela respinga para a criação porque Deus amou o mundo. Meu entendimento exegético ali, quando ele fala que Deus amou o mundo ali não é só eleitos, tá? Existe um amor de Deus pela sua criação, mas que converge na salvação de Cristo para com os eleitos. É curioso isso. Eu sei que expiação limitada nem é o tema de hoje, tá? Mas meu entendimento é que essa graça respinga para o mundo, porque Deus ama a sua igreja, Deus quer ver a sua igreja prosperar, ele abençoa todo o mundo e toda a criação para que a própria igreja possa adorar nessas circunstâncias. Então, Cristo é mediador de graça salvífica para os eleitos. Mas meu entendimento particular é que Cristo também é mediador de graça comum que respinga para o mundo. Esse é meu entendimento. Eu sei que nem todos os pastores compartilham dessa visão particular, tá? Ela é bem específica, mas é a posição que eu tenho sustentado dentro do meu entendimento bíblico, tá? O seu amor salvífico para com os eleitos é 100% eficiente na salvação de cada um dos que são apontados para a vida eterna. E, ao mesmo tempo, o seu amor abrange também esse mundo de Deus que não merece salvação, mas recebe indiretamente, eventualmente, benefícios dessa redenção que respingam sobre a própria igreja e estão passando para o mundo. Então, veja, exemplos bem práticos disso, tá? Uma comunidade onde uma igreja se encontra, ela vai ser abençoada. Ela vai ser abençoada. A luz da igreja vai abençoar essa comunidade pela pregação do evangelho, em primeiro lugar, e porque essa luz abençoadora redime elementos da cultura, né? Então, poxa, que bênção ter um crente médico na comunidade, né? Que bênção ter um advogado médico, um advogado médico não, um crente advogado. Tá? Que bênção ter profissionais e crentes na igreja que estão dispostos a se envolver com a comunidade e abençoá-la. Esse, para mim, é exatamente um exemplo da graça especial de Deus, localizada, transbordando para outros ali, tá? Mas é um assunto que merece muita discussão, tá, Gabriel? Graça comum, relação dela. Bota os holandeses aí na fita. Maravilha, pastor. Valeu. Joia. Então, eu mesmo faço uma oração? Pode ser eu mesmo? É isso? Vamos orar então, irmãos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio que temos nessa tarde de meditar na felicidade que Deus nos dá. Obrigado, Senhor, porque nós pertencemos a um Deus feliz, um Deus que está completamente satisfeito em todo o seu propósito, um Deus que vê tudo que criou e diz que é bom. E tudo que Deus cria é bom, deve ser consumido, deve ser experimentado da maneira como Deus concebeu para que seja. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes são as doutrinas humanas, são as filosofias do nosso tempo que tentam contaminar a boa criação de Deus e proibir aquilo que Deus não proibiu, como casamento, abstinência de certos alimentos, mas é Deus quem também redime nosso entendimento sobre o relacionamento com o mundo, com a cultura, para que alcancemos felicidade, Senhor. Obrigado porque a nossa felicidade está em primeiro lugar em Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque ela transborda para o todo da vida, quando nossa mente é tomada por Cristo, e ela é fundamentada numa esperança celestial. Obrigado, Senhor, porque estaremos de fato na tua presença um dia, gozando de felicidade infinda, felicidade a perder de vista,
Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem preparado morada para aqueles que o amam e o obedecem. Senhor, seja conosco. Abençoa o grupo o trabalho da Sociedade Cristã Acadêmica. Obrigado pelo trabalho que eles têm feito na UNB, em conjunção com tantos na UNB que estão buscando tratar do Evangelho de Cristo, pelos irmãos do NVC e tantos outros grupos cristãos que estão atuando ali. Que sejam todos unos no desejo de tornar as tuas obras conhecidas, de levar uma cosmovisão redentora para o ambiente universitário, especialmente como o ambiente da UNB, tão cheio de desafios peculiares à sua natureza, e que ali eles possam brilhar intensamente a luz do Mestre e salgar o mundo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falou, pessoal.